Olá, começando aqui mais um vídeo ao vivo no Instagram. Nesse conteúdo a gente vai falar sobre ansiedade, sobre síndrome do pensamento acelerado. Nós vamos falar também sobre depressão e vamos falar um pouco sobre síndrome do pânico. Ô Luciano, boa noite. Boa noite. Como Como estamos? Tudo vai? bom? Tudo bem, e você como é que tá? Estamos aqui, graças a Deus, cara. Tudo jóia. Graças a Deus. Quem for assistir a gravação do YouTube, curte, compartilha, comenta para poder passar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, eu vou dando uma explicação rapidinha aqui só para quem for entrando e para quem for assistir a gravação também. A gente vai tratar de assuntos sobre ansiedade, sobre síndrome do pensamento acelerado, sobre pânico e a própria depressão, mas não de casos como doença, tá? Por exemplo, a depressão ela tem a ligação fisiológica, às vezes é questão de neurônios que não estão ligando aos hormônios e assim por diante. No caso da ansiedade generalizada também, a gente não vai tratar sobre esse tipo de assunto. Nós vamos falar especificamente de questões emocionais, questões do cotidiano, coisas que as pessoas passam no seu dia a dia e maneiras simples que vocês podem estar aí aplicando na vida de vocês para poder aliviar ou até mesmo, de repente, se livrar desse mal que pode estar afligindo a vida de vocês, tá bom? É bem Bom, legal você vamos. citar isso aí, Renato. É importante. Tem algumas pessoas que estão entrando aí que são até psicólogos, que ansiedade, depressão, síndrome do pensamento acelerado, tudo isso aí, se for desbalanço químico, né? Ou seja, se for constatado como doença, realmente é muito importante lembrar que a gente precisa ter aí atendimentos multidisciplinares, né, para trabalhar esse tipo de transtorno, né? Ou seja, aí terapeutas, né, coaches como eu, como o Renato, né, treinadores comportamentais, a gente pode ajudar muito na parte comportamental, na parte de gestão de emoções. Agora, nada melhor que aí você ter psicólogos envolvidos, ter psiquiatras, e essa live também é muito importante para desmistificar um pouco isso, né? Que hoje, infelizmente, existe uma praga na internet que a gente vendendo cura para tudo, né? O dia desse Exatamente. estava vendo gente vendendo no Instagram cura para autismo, cura para só tem muitos absurdos assim que a gente vê, né? Então Sim, e esse tipo de encontro nosso aqui serve para ajudar nisso também, né? Para desmistificar o que que dá, o que que não dá, o que que funciona, o que que não funciona. exatamente. Exatamente. Porque a intenção de eu estar fazendo essa live aqui aconteceu que duas pessoas entraram em contato comigo pelo direct aqui no Instagram, pedindo auxílio em relação à síndrome do pânico, fobia social, e uma outra pessoa falando sobre a ansiedade, ela estava sentindo insônia. E a gente sabe que não é algo tão simples de você resolver em 5 minutos numa conversa de e-mail. Então eu resolvi divulgar essa live aqui. O Luciano ele se dispôs aí voluntariamente para poder participar comigo. E obviamente eu aceitei porque ele tem muito conhecimento, ele tem muita sabedoria em relação a esse assunto. E a gente vai aqui passar bastante informação para poder realmente, de coração mesmo, ajudar as pessoas que estão passando por essas dificuldades. Bom, Luciano, passou 6 minutinhos já. Vamos começar? Bora Podemos lá. começar aqui? Então, deixa eu começar falando o seguinte. Hoje eu postei fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre o pensamento, né? Os pensamentos, eles surgem, eles são criados de que maneira? Eles são arquivos da nossa memória. Então, todo pensamento ele vai ser alguma coisa que a gente tem na nossa memória, a gente vai naquele arquivo e puxa e traz um pensamento. As nossas ideias, as nossas, enfim, imaginação, criatividade, vai surgir de que maneira? É a junção entre um estímulo, uma âncora, um gatilho e você puxa da sua memória, esse gatilho puxa da memória e você tem a criatividade, a imaginação, o pensamento. Só que o nosso cérebro ele não distingue o que ele vai pegar de informação. Nosso cérebro ele capta todo tipo de informação, seja informação positiva, seja informação negativa. Ele não escolhe que tipo de informação que ele vai guardar no cérebro.
Isso é chamado de, o Augusto Cury, ele fala no livro de ansiedade, ele fala que é aquele processo chamado RAM, é registro automático de memória. A questão é a seguinte, quanto mais forte, quanto mais você não gosta daquele assunto, quanto mais impacto tiver alguma experiência para você, o cérebro, ele guarda essa memória de forma mais forte, de forma com mais poder, mais intensidade. E isso vai acontecer o quê? Fica registrado na sua mente algo poderoso, seja positivo ou seja negativo. Por exemplo, muitas pessoas já passaram por questões, às vezes simples, de manhã tá indo trabalhar, tá, sai de carro para trabalhar e leva uma fechada. Dependendo do significado que você dá para essa fechada, ela pode ser um forte impacto ou alguma coisa que simplesmente aconteceu no seu dia. Como é que funciona essa mente forte impacto? É quando a pessoa dá atenção para aquilo. O que ela faz? Ela leva a fechada, o primeiro instinto dela, às vezes, é xingar, às vezes é querer correr atrás da pessoa, fazer algum tipo de coisa para prejudicar o outro. Por falta, às vezes, de inteligência emocional. Basicamente isso. E aí a outra pessoa que fechou já foi embora, a pessoa chega no trabalho e continua ruminando aquilo. Pô, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Tava vindo trabalhar, um cara me fechou, xinga, aquele desgraçado, aquele filho daquilo, e não sei o que lá. E a pessoa fica ruminando aquilo o dia inteiro. Quanto mais significado a pessoa dá para esse evento, mais forte ele fica na nossa mente. Então a pessoa pode chegar de repente num churrasco, no final de semana, aconteceu na segunda-feira, no final de semana ela chega lá e comenta. Você não sabe, cara, na segunda-feira levei uma fechada de um carro preto assim, era um desgraçado e não sei o que das quantas. Quanto mais você repete esse comportamento, quanto mais você repete esse pensamento, ou seja, aquele arquivo de memória, você vai lá e puxa aquele arquivo de memória, mais você fortalece uma sinapse neural. Você vai criando um caminho, quanto mais você repete, ou por forte impacto emocional, já deu um impacto forte, você vai fortalecendo um caminho que vai te gerando, sempre quando um comportamento semelhante acontece, você pode estar de bicicleta, alguém te fechar, ou você pode acontecer alguma coisa semelhante, a familiaridade do assunto, o gatilho que ativa, vai fazer com que você abra aquela janela sempre. Do tipo assim, o cara te fechou, qual é o comportamento? É xingar, é correr atrás, é ofender, é brigar e assim por diante. Então, esse seria o modo como o nosso pensamento funciona, de uma forma mais simples de explicar. Agora, deixo a palavra aqui para o Luciano. Não, Renato, isso aí, se você pegar nas teorias da própria psicologia, né, se você pegar lá na análise do comportamento, né, e nós temos teorias aí do Skinner, que regem bastante isso aí, Beck, né, no teoria cognitivo comportamental. O que acontece, né? As pessoas têm o que a gente chama de condicionamento, né? Quando a gente fala de âncora, né? Você falou muito legal aí da parte de gatilho-resposta, né? Sim. A gente tem o que a gente chama de condicionamento. E o que seria condicionamento? Por que algumas pessoas, por exemplo, veem uma barata, pulam em cima da mesa e saem gritando, e outras pessoas veem uma barata e não sentem nada? Tá? É porque, eventualmente, como você falou aí do evento, da experiência, né? Alguma coisa aconteceu, a hora que a pessoa viu ou alguma coisa aconteceu com uma barata com aquela pessoa, que ela associou aquilo a um estado ruim para ela. Tá? E justamente o que aconteceu foi que a mente dela guardou aquilo, né? Fez uma associação. Tá? Na psicologia a gente chama de estímulo-resposta, né? Ou seja, um condicionamento. Enquanto na PNL a gente chama isso de âncora, né? Foi ancorado aquilo de alguma maneira. E quando tem um evento, a pessoa ela responde. Então, a emoção que a pessoa sente naquele momento, ou seja, ela pode chamar aquilo de medo, ou de fobia, ou de algo que seja, é uma resposta fisiológica do organismo a um gatilho, né? Como você mesmo colocou, né? Foi criada toda uma rede de sinapse neural com aquela pessoa naquele momento e ela guardou aquela informação de uma maneira que aconteceu isso, eu reajo dessa maneira, ou seja, eu tenho um comportamento. Aconteceu isso, eu reajo dessa maneira. E muitas vezes as pessoas passam anos
achando que isso é normal. Até mesmo porque, às vezes, acontece algo que a gente chama de patologização, né? A pessoa fala assim, não, você é assim porque você tem medo disso. E a pessoa, toda vez, ela responde daquele jeito, ela fala assim, não, eu sou assim porque eu tenho medo disso. E as pessoas, Sim, às vezes, não sabem que tem como você fazer trabalhos aí e criar estratégias para você fazer o que a gente chama de dessensibilização. Você trocar isso, né? Ou seja, quando você tiver aquele gatilho, você gerar uma outra resposta diferente, tá? Uma resposta que seja mais congruente, né? Na PNL a gente chama de ecológica, né? Uma resposta melhor para sim. você. Então é bem isso aí. E sabe o que é interessante que você falou da memória? A memória, o que que ela é? São redes neurais associadas, tá? Que se amarram ali, a gente tem bilhões de neurônios, e toda vez que a gente pensa em algo, o que que a gente faz? A gente faz um reforço. Aquelas redes se fortalecem mais, e a memória é como se fosse uma memória RAM de computador, né? Ela é reescrita. Ela é reescrita de várias vezes, várias vezes. E aí Sim. tem um detalhe. Muitas vezes a gente pode se lembrar de coisas que passaram com a gente 30 anos atrás, achando que é uma verdade, e aquilo não aconteceu bem daquele jeito. A Sim. gente construiu uma memória, né, que ela não é exata. E quando a gente faz isso, a gente passa uma vida inteira acreditando em algo que não aconteceu eventualmente daquela maneira. Tá? E aí que a gente entra com técnicas de terapia para mudar o significado daquilo e fazer a pessoa ter uma vida mais congruente. Então, pegando o que você falou, né, a gente olha, esse é um olhar um pouco mais neurociência, né, do que acontece, né, na cabeça da gente. E tem maneiras da gente trabalhar isso, né, da gente ter uma vida Sim. mais congruente. Porque um dos motivos que faz com que a gente tenha percepções diferentes sobre a realidade, sobre o que acontece com a gente, é justamente por causa dos filtros que a gente utiliza de comunicação, que é a Uhum, generalização, a omissão e a distorção. Esses filtros todo mundo tem. Se a gente não tivesse esses filtros na nossa mente, a cabeça entraria em parafuso, em bug. É como você falar o que você está vendo nessa sala. Se você fosse descrever cada objeto, cada nuance do que tem na sala, você ficaria um dia inteiro só para falar sobre um assunto, o que você está vendo nessa sala. E outra coisa, o seu ponto de vista vai ser diferente do ponto de vista de outra pessoa. Muitas vezes uma pessoa passa pelo mesmo evento e tem pensamentos, ideias diferentes, pontos de vista diferentes. Um exemplo que eu posso dar: uma pessoa chega num ambiente, numa festa, e de repente nessa festa tá tocando a música, duas pessoas, dois amigos. Eles chegam lá e um dos amigos chega na festa e tá tocando a música que ele gosta. Onde é que ele foca a atenção dele? Caramba, tá tocando a música que eu gosto. Ele vai para a pista de dança, vai lá dançar. O outro amigo, ele chega e ele vê que tá acontecendo uma briga do lado. Ele fala, caramba, briga. Ele vai lá ver o que está acontecendo. No final da festa, se você perguntar sobre o mesmo ambiente, o que aconteceu nessa festa? Um vai dizer, foi maravilhoso, muita música, dança, diversão. O outro vai falar, cara, foi uma confusão total, briga e discussão. Mesmo evento, mesmo ambiente e opiniões diferentes. uhum, Então, quando a gente diz sobre a pessoa, você tem que parar com essa bobeira de fobia, medo de barata, medo de borboleta, medo de sapo, isso é bobagem. A gente precisa entender como a pessoa enxerga aquele evento. Eu vou dizer sobre mim, sobre o meu mapa. Eu vejo uma barata, eu sinto nojo, não medo. Nojo. Puxa, se eu vou ter que uhum, matar essa barata, vai sujar meu chinelo, eu vou ter que limpar. Esse é meu pensamento. Mas talvez para alguém que passou por algum evento que às vezes não é real. Às vezes a pessoa era criança, viu uma barata voadora voou em cima dele, ele vê como se fosse algo gigantesco, algo muito grande. E ele registra na memória daquela maneira como um forte impacto emocional. Barata exatamente. voou em cima de mim, ela quase me mordeu, ela quase me matou e assim por diante. Então, o caminho que a pessoa utiliza para chegar numa fobia é quando a imagem mental que elas têm geralmente é grande, é colorida, ela tem muito Uhum, impacto, ela é muito forte. Então, a pessoa, quando ela entra como se fosse um circuito, um loop que fecha, que faz com que ela sinta fobia. Ela vê a barata, ela traz na memória dela
aquilo que aconteceu no passado, que nem sempre é real, cria uma imagem enorme, gigantesca, de algo que Uhum. pode vir a acontecer com ela, e ela fica presa num loop. Eu não sei o que fazer quando acontece isso. Ela entra em desespero. Às vezes desmaia, às vezes sai correndo, às vezes faz coisas que fazem com que ela passe vergonha. Então, Sabe o que uma acontece, das... Renato, aí? Pode falar. Só te interrompendo, mas eu acho que é um Não, gancho legal de mas pegar. a live é para isso mesmo, é para ser Aham, interrompida mesmo, isso aham. mesmo. Porque nesse ponto é bacana o seguinte, aí pegando o lance do condicionamento, quando a pessoa viu a barata, ela tem um gatilho. E aí acontece tudo isso que você comentou, né? A gente fala um termo que a gente usa no meio da hipnose, né? A pessoa alucina, né? Ela Sim, tem uma projeção da realidade que não é a realidade específica, né? Então ela aumenta, como você sim, falou, às vezes eu já tive casos de perguntar para pessoas com fobia e ela me falar que ela fala assim, não, eu vejo a barata realmente gigante, com dente, entendeu? É a sim, projeção que a pessoa tem sim, daquilo ali. Então, e quando isso está engatilhado, acontece o que a gente chama de... A pessoa, ela cria um estado fisiológico, tá? Ou seja, acontece o que a gente chama, na neurociência, de reação de luta, fuga ou congelamento. Tá? Ou seja, a pessoa, ela vê aquilo, ela entra num estado, todo mundo já aconteceu isso, né? Você leva um susto, ou, por exemplo, você está dirigindo, passa uma criança na frente do carro. Você não pensa, fala assim, nossa, eu tenho que frear. Não, você freia. é automático. Instintivo. Você freia, aí você pensa o que aconteceu, o coração dispara, você soa, fala assim, pelo amor de Deus, quase que eu matei a criança. Entendeu? Quando você vê, quando a Sim, pessoa que tem a fobia, ela tem uma relação muito similar. Tá? Ela tem um disparo de uma área do nosso cérebro que a gente chama de amígdala, né? Ela tem um disparo, onde aquele disparo, ele dispara adrenalina, cortisol no corpo, ele põe a pessoa num estado de a pessoa correr ou ficar e lutar. Só que aquele inimigo que ela tá vendo, aquela barata, é imaginário, né? É um negócio que ela vê como um troço sim, gigante que vai fazer mal para ela. Por quê? Porque justamente ela projetou toda aquela autoimagem. Né? Então é bem exatamente. esse estado que a pessoa entra. Então eu só quis complementar o que você falou, que eu achei que valeu o gancho aí. Não, sim, com certeza. E aí, qual que seria uma das soluções? A gente tem, dentro da programação neurolinguística, na verdade tem várias ferramentas que podem ajudar, mas uma das ferramentas que ajuda muito é você fazer ou switch, por exemplo, de você criar uma imagem, diminuir essa imagem, joga ela para longe, assim por diante. Se você Trabalhar parar para pensar submodalidades também. submodalidades, principalmente, exatamente. Eu não sei quem aqui dentro tem fobia ou conhece alguém que tem fobia, mas se você pedir para a pessoa descrever a fobia dela, provavelmente ela já vai ficar nervosa de pensar em relação à fobia dela, de pensar em cobra, de pensar em barata, de Dependendo do pensar em estímulo, aranha. meu, só dela pensar, ver uma foto, ela já Exato. dispara a reação fóbica. Exatamente. E o que que acontece dentro da mente da pessoa? Como o Luciano acabou de tocar nesse assunto sobre submodalidade. O que que seria uma submodalidade? A gente não vai ficar muito em assunto técnico, mas é só para dar uma explicação. A submodalidade, ela seria a qualidade que você dá aos eventos. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Dentro dos 5 sentidos, a gente tem o que a gente chama de submodalidade. Dentro da visão, por exemplo, brilho, cor, tamanho e assim por diante. Dentro da audição, volume, se é mais alto, se é mais baixo, se tem Uhum. ritmo, se é Timbre. alto, baixo, timbre, uma série de coisas. Então a gente tem todas essas submodalidades. Como que você, eu não sei se alguém aqui dentro tem fobia de alguma coisa, mas como é que você pode aliviar ou até eliminar a fobia de uma vez na sua vida? Você vai pegar essas submodalidades e diminuir a intensidade disso. Então, por exemplo, se a pessoa tem medo de barata, eu vejo uma barata, como é que é essa barata? Ela é gigante, enorme, com dentes, ela faz um barulho terrível e assim por diante. O que que você pode fazer aí dentro da sua casa mesmo? É óbvio que com acompanhamento de um profissional é muito mais eficaz, mas você pode tentar fazer isso de maneira sozinho que você consegue. Pega essas submodalidades e começa a diminuir. Se a barata é grande, diminui o tamanho dela a ponto que ela fique menor do que você. Isso na sua mente. Se ela é grande, diminua a ponto de ela ficar bem pequenininha.
Deixa ela preto e branco, por exemplo. Se ela é colorida, deixa ela preto e branco. Se ela faz um barulho alto, tipo, uma coisa que é assustador, faça com que ela faça um barulhinho como se fosse de um bichinho de pelúcia, como se fosse um gatinho miando e assim por diante. Eu gosto de Diminui, colocar nariz de palhaço, nariz de gosto de palhaço. colocar adereço, assim, a Isso, gente coloca a pessoa para imaginar isso e vai isso, trabalhando, sentindo como que a pessoa está sentindo aquilo, tá? Essa é isso. justamente a ideia. Exatamente. A chave, eu já vou dar de cara para vocês a chave. A chave é vocês colocarem a emoção naquilo que vocês estão fazendo. A coisa, a barata, ela precisa realmente ficar ridícula, engraçada, a ponto de você falar, isso é ridículo. Como é que eu posso ter medo dessa imagem? E uma vez que você criou essa imagem na sua mente, você ancora essa imagem. Existem técnicas para você fazer ancoragem. Ancora essa imagem e praticamente toda vez que você vê a barata, o estímulo vai ser o mesmo, só que a resposta vai ser outra. Você vai lembrar daquilo que Exatamente. você criou. Aquela Eventualmente você imagem vai que até você dar criou. risada. Você vai dar risada. Aquela barata cor-de-rosa, com um colarzinho, com um brinco, né? Que fala igual gatinho e assim por diante. Então, essa é uma das Agora tem um maneiras negócio que você pode interessante, utilizar. o Renato. Sim, E esse tipo de coisa para funcionar, tipo assim, que nem você comentou um pouco atrás, né? Por que que a gente cria uma fobia? Justamente para o alto impacto emocional, tá? A outra maneira exatamente. de você criar isso é por repetição. Você Sim, repetir várias vezes a mesma coisa. Então, essa técnica é legal fazer o seguinte, é fazer toda essa imaginação, testar e repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Até que sim, você, na psicologia a gente chama de dessensibilizar, né? Até que você dessensibilize aquela sim, barata, né? Você veja ela, você tem um gatilho, você viu a barata, você sente outra coisa. E no final das contas, Renato, o que que acontece? Você sente outra coisa. É no sim, corpo. sim. A gente Fisiológico. acha que ansiedade, pânico é na mente, não é, é no corpo. São disparos do corpo que aí você sente que teu coração acelerou, você sente que ficou daquele jeito, aí realimenta a mente. Fala assim, nossa, eu estou em pânico. E Sim, aí a hora que você está em pânico, a tua mente faz o quê? Ela realimenta de novo, ela joga mais adrenalina, mais cortisol, e aí isso. você entra no que a gente chama de crise de pânico, né? Onde você dispara tudo até o ponto que você perde o controle. E sabe o que é o detalhe? Se você chegar numa crise que você disparou uma reação de luta e fuga, como eu falei, muito crítica, a tua parte central, a tua parte da cognição, que é o neocórtex, que está aqui na frente do teu cérebro, ele perde efeito. Ele não consegue controlar. Você não consegue falar assim, eu tenho que me acalmar, eu tenho que me acalmar, você não acalma. Não. Aí você tem que fazer alguma técnica para você atuar no corpo. Atuar no corpo para você acalmar e aí você conseguir que a tua mente volte a funcionar e tomar conta da situação. Tá? Então Exatamente. é bem bacana, é bem esse aí o caminho. Até porque quando a gente tem a primeira reação, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que acontece quando você vê, ouve ou sente alguma coisa, a primeira informação ela vai para a amígdala cortical, que é o que a gente chama de cérebro emocional. Depois que Isso. ela vai para a amígdala cortical, ela passa para o neocórtex. E às vezes não dá tempo da pessoa reagir de forma, como você falou, cognitiva. Eu preciso me acalmar. Não dá tempo, porque a Uhum. informação entra, vai para a amígdala cortical. E de repente ela já retroalimentou. Mais adrenalina, Isso. mais cortisol. E aí a pessoa já tem outro impacto. Não deu nem tempo de passar, às vezes, pro neocórtex. E tá mandando mais, tá mandando mais. E de repente, como você falou, perde totalmente o efeito de É você isso que a gente chama pensar de cognitivamente. crise de pânico. A Crise de crise de pânico, pânico, exatamente. basicamente, é isso aí. E é um negócio bem interessante a gente tocar, Renato, que é, pegando um termo da PNL, né, a gente fazer nominalizações. Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade, mas como é que você tem ansiedade? Você consegue pegar ela, pôr debaixo do braço, andar com ela para o lado do outro? Foi Então na você não, caixa, né? assim, põe na caixa. Ansiedade é um processo, tá? Sim. E sabe o que é interessante? Muitas vezes as pessoas chegam para mim falando assim, eu preciso que você me ajude a eliminar minha ansiedade. Se eu fizer isso, você morre. Isso não existe, Uhum. tá? A ansiedade é um processo natural do corpo. Ele existe Sim. para quê? Para fazer a gente sobreviver, para fazer a gente estar alerta, para fazer a Sim. gente ter melhor performance. Por exemplo, alguma vez que você precisa falar em público. Tem muita gente aqui que deve estar ouvindo a gente falar aqui, que tem medo de falar em público.
ou eventualmente tem até pavor de fazer isso que a gente está fazendo aqui, fazer uma live. Sim. Comenta aí para mim, quem que tem pavor de fazer live? Algumas pessoas podem falar aí. Por quê? Às vezes ela vai chegar numa situação que ela vai ter uma ansiedade que começa não na amígdala, ela começa no córtex, tá? Por quê? Porque por eventos passados, por coisas que aconteceram com ela, por experiências que ela teve no passado que não foram muito bem sucedidas, eventualmente, a hora que ela chegar naquela situação de novo, aquilo vai ser gerado, tá? E vai gerar uma ansiedade. A pessoa que vai fazer uma palestra, vai falar em público e falar que não dá um aumento de batimento cardíaco, não dá um suorzinho na mão, mentira. Todo mundo sente um pouquinho. E para que o corpo faz isso? Ele faz isso para te preparar para uma melhor performance. Imagina se você fosse fazer, pessoas, por exemplo, que estão em idade vestibular, né? Fosse fazer prova do Enem e não tivesse ansiedade. Se você não tem ansiedade, você não tem preparação. Sim. Você não fica nervoso, você não corre atrás de estudar. Você ia lá, chegar lá de qualquer maneira e você não ia ter uma boa performance. Então, a ansiedade, as pessoas têm que entender que a ansiedade ela é tua amiga. A ansiedade ela serve para o seu bem. Ansiedade exagerada e disfuncional, como a gente chama, tá? Aí ela é um problema, porque ela te paralisa. A gente tem que fazer estratégias e aprender a ter um controle da ansiedade para que ela não te paralise. Para que você faça as coisas apesar de você estar sentindo nervoso, ansioso, ou todos esses processos que tem N nomes aí, né? Que são processos que a gente dá nome basicamente para descrever uma sensação do corpo que a gente está sentindo naquele momento. Exatamente. Basicamente isso aí. A Thaís está falando, a Thaís Silva falou que ela tem aí medo de falar em público. Eu acredito que é uma coisa que é natural do ser humano. Eu mesmo, eu acredito que o Luciano também, antes de entrar, os primeiros minutos, eu fico ansioso. A gente está ansioso. Porque a gente quer que dá certo, quer que dá tudo bem. Como vai ser e assim por diante. Mas uma das coisas que ajuda muito não eliminar, mas superar a ansiedade, é você criar uma projeção daquilo que você gostaria. Criar meio que um caminho de como você imagina que vai acontecer. Antes de começar a live... É um ensaio mental, né? Ensaio mental, exatamente. Eu já imaginava, antes de começar a live, que no final dela a gente estaria se despedindo, todo mundo ia estar feliz, a gente teria ajudado várias pessoas aí a superar bloqueios emocionais. Então eu já coloquei isso na minha mente. E quando eu dou start aqui, eu falo, agora é comigo, agora só depende de mim. Então eu vou em frente, uso o meu conhecimento, uso aquilo que eu aprendi através dos aprendizados do passado e vou passando para vocês aqui. Bom, para a gente mudar um pouco de assunto, falando sobre a SPA, Síndrome de Pensamento Acelerado. Qual que é a causa que a gente vê no Síndrome de Pensamento Acelerado? Geralmente é excesso de informação. Eu costumo chamar de infoxicação. Hoje em dia, com essa coisa de infoxicação. Hoje em dia eu vejo com esse mundo tecnológico a necessidade de você ter sempre alta performance. Alta performance virou algo que faz parte do currículo de qualquer pessoa. Só que existe uma confusão nessa coisa de alta performance. Às vezes a pessoa acha que ela precisa saber tudo. Eu preciso me informar, eu preciso estar a par de tudo que está acontecendo no mundo, senão eu vou ficar fora do mercado. E isso vai causando a infoxicação e isso vai deixando você cada vez mais ansioso. Se vocês fizerem uma pesquisa simples agora, entrar no Google e escrever como ganhar dinheiro na internet, deve ter centenas de milhões de resultados vão aparecer para você. Todo mundo tem uma fórmula mágica para isso. Todo mundo tem uma fórmula mágica. Como emagrecer, como perder peso. Eu estou atendendo clientes para emagrecimento e as pessoas às vezes falam assim, poxa, eu vi uma informação na internet falando que o óleo de coco faz bem. Só que o outro médico disse que faz mal. E agora, como é que eu faço? O que eu devo fazer? E aí o que acontece? Você fica ansioso. Quem que está certo, quem está errado? E aí causa infoxicação em você. E quanto mais você corre atrás de informação, você vai ficando cada vez mais ansioso. SPA... Tem um lance aí também, Renato, é a famosa comparação. Né? Ou seja, você abre o Instagram, principalmente, redes sociais, né, como a gente está aqui, parece que todo mundo tem uma vida perfeita, né? Parece que todo mundo tem a fórmula para fazer e só você não consegue. Todo mundo tem seguidor, tem não sei o quê.
E isso aí causa essa aceleração de pensamento e ansiedade que é um absurdo, tá? E a pessoa faz exatamente o que que acontece. A gente fica sendo bombardeado de informação, como você falou, né? A gente tem é até difícil da gente escolher o que que a gente vai dar atenção, né? A gente perde o Sim, foco. Então a gente quer exato. abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. E é absurdo. O Amaury falou aí, né? Fico ansioso quando não estou no controle Das das situações. situações. Sabe o que que te ajuda nisso aí, Amaury? Mas aí vira uma outra live, meditação, o mindfulness. O mindfulness te ajuda a perceber que você nunca está no controle das situações. É impossível você ter controle das Sim, coisas, entendeu? sim, não tem Então ele como, passa né? pela aceitação. Você tem que, basicamente, é um trabalho de você entender que você. O que que eu costumo falar para as pessoas? Vou só responder essa dele que é bacana, tá? Sim, fica Rapidinho. à vontade, claro. Pega uma situação, Amaury, uma situação que você acha que não tem controle. Como você falou assim, não estou no controle das situações. Quais situações? Tá? Lista as situações. Aí em cada uma das situações, faz uma lista do que você consegue de alguma forma ter atuação, nem não for controle total, mas fazer algo, e uma lista do que você não consegue fazer. No que você não consegue fazer, é aceitar. Eu não tenho controle disso, não tenho muito o que fazer. Só que o que você tem controle, aí sim, você faz plano de ação para aquilo e faz. A partir do momento que você fizer plano de ação naquilo que você tem controle de fazer, você vai ser inundado de uma sensação de controle. Tipo assim, eu estou conseguindo fazer algo, Validando, tá? né? E isso vai diminuir a tua ansiedade. Tá? Isso te dá mais previsibilidade, né? Você consegue prever um pouco mais as coisas e isso reduz um pouco a sua ansiedade. É uma estratégia que eu passo aí para meus clientes quando trabalham ansiedade. Tá? Maravilha. O que eu falo sobre o processo de aprendizado? O processo de aprendizado, ele é simples, na verdade. Você tem informação, você transforma essa informação em conhecimento. A informação está na internet. Você vai lá ler ou escuta um áudio, alguma coisa, e você coloca isso na sua mente. Quando você colocou para dentro, ela se transformou em conhecimento. Só que só dentro da mente ela não serve para nada. Então você faz o quê? Experiência. Quando você faz a experiência, você consegue saber se você realmente aprendeu ou não. E quando você tem o resultado, se torna aprendizado. Basicamente seria como é que seria esse exemplo? Você tem uma receita de bolo. Eu quero saber como é que faz bolo de chocolate. Tem a informação. 4 ovos, chocolate, óleo, assim por diante. Aí você vai transformar em conhecimento. Já ali, agora eu sei como se faz um bolo de chocolate. E aí você passa para a experiência. Pega o ovo, quebra, tal, 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 fez o forno. Quando o bolo estiver pronto, o resultado é o quê? Aprendizado. Eu aprendi a fazer um bolo de chocolate. A sequência, Mesmo se você errar. basicamente, Se você errar, mesmo você que você aprendeu do errar. mesmo jeito, como não fazer. Exatamente. Exatamente. É simples, na verdade. E o que acontece com muitas pessoas é que elas acabam ficando ansiosas. E às vezes ela fala assim: eu quero aprender como é que faz bolo de chocolate, de cenoura, de laranja, de coco e de amora. Ela vai Não pegar um tentou monte de nem o informação. chocolate ainda. Nenhuma ela É. tentou ainda. E ela faz o quê? Ela só adquire o conhecimento. Conhecimento. Guarda, guarda, guarda. Isso se transforma em obesidade cerebral. A obesidade cerebral vai fazer com que você fique ansioso. Como é que era mesmo a receita? Era 4 ovos? Era quanto de leite, não sei o quê? Porque a pessoa não aplicou na vida dela. E aí se torna SPA, porque é muita informação, é muito estímulo para a vida da pessoa. O básico é você fazer o quê? Aprende uma coisa que tem aquela... Seria os passos para você poder chegar na maestria. É você aprender, Isso. tem um pico de aprendizado, vai ter uma queda e você se mantém no platô. Você treina, pratica e tem experiência. Quando você fala, poxa, já aprendi, você tem mais um pico de aprendizado, vai ter uma queda que é natural e o outro platô. Você treina, né, aprende e faz experiência. Isso vai levar você à maestria. Quanto mais você aprende e pratica, mais conhecimento você vai ter, mais informação, mais conhecimento, mais experiência e mais aprendizado. É o único passo que você Isso é vai conseguir fazer perfeito, para aprender. Renato. Isso aí assim, eu costumo falar, né, que conhecimento sem prática não vira maestria, vira Não. porque a gente não consegue, a nossa memória, ela é limitada, tá? A gente acha que tem super memória, não tem. A gente Não. tem, por exemplo, se você for pegar a parte do Milton Erickson, que é um dos caras que foram estudados na PNL, ele costuma falar que
a atenção, você só consegue ter basicamente 7 coisas ao mesmo tempo na sua memória operacional, num determinado momento, tá? Ou seja, você consegue ter foco e atenção em no máximo 7 coisas, tá? Isso são estudos empíricos que foram feitos. Então, não tem como você querer abraçar o mundo, né? A Elisângela comentou aqui, ó, do problema Isso, de eu ia ficar falar isso pensando agora. e tentando querer que tudo dê certo, seja profissional ou pessoal. Essa frase tem um monte de coisa que dá para destrinchar, né? A Sim, gente sim, sim. fala assim, o que seria tudo, né? Primeiro, Uhum. né? Abrir, Generalização. Aham. o tudo é uma generalização. E a gente querer que as coisas dê certo é normal, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um limite, né? Tem que ter uma estratégia. A gente aprendeu lá no nosso Master de PNL, que a gente fez junto, né? Estratégia de convencimento. Quando Sim. é que você se convenceu que aquilo deu certo? O que tem que acontecer e você ver acontecendo para você estar satisfeito? Uhum. Porque senão você entra na síndrome da perfeição, né? Você nunca Sim. atingir aquilo, você nunca chegar naquilo, nunca tá bom, tá? Então é muito importante você colocar pontos de parada, assim, ó, eu tenho que chegar até aqui. Isso aqui para mim é o bom, tá? E trabalhar para chegar Exatamente. naquilo lá. A Elisângela, como ela colocou esse daí, uma outra dica que eu posso dar para ela é a seguinte: é você focar no que você realmente tem o controle. O que você acredita que tem controle? Por exemplo, a gente não controla clima, economia, não controlamos outras pessoas, a gente não controla o trânsito e Trânsito, assim por diante. Nada dessas coisas a gente vai controlar. Por exemplo, em relação a trânsito. Ah, eu não controlo o trânsito, como é que eu faço? Você controla os comportamentos que você tem para evitar o trânsito. Sair mais cedo, pegar um outro caminho, assim por diante. Isso você tem controle. Sobre os seus procurar no comportamentos, você Waze tem controle. antes, ver se você Procurar consegue no Waze antes. prever. Exatamente. Uhum. E é como o Luciano falou, você seleciona exatamente o que você tem controle, o que você não tem controle, o que você não tem controle, aceita que não tem controle, o que você tem controle, foca naquilo para poder expandir e você conseguir aí resolver aí que você colocou problema de ficar pensando e tentando querer que tudo dê certo. Quando você descobriu que você tem controle, você faz dar certo. O que você não tem controle, não adianta você querer focar, que vai te causar frustração, vai te causar decepção e não tem jeito. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre em relação ao processo de pensamento, né, que a gente usa na nossa mente. Como é que funcionaria um processo de pensamento normal de todo mundo? A gente tem o gatilho da memória, como a gente sempre fala. Algum evento, algum estímulo, uma âncora que faz alguma coisa acontecer. Esse gatilho ele ativa uma janela, que nem o Augusto Cury fala, janela killer, janela light e janela neutra. Janela killer é eventos negativos que você teve. Janelas neutras é número de telefone, nome de pessoas, lugares e assim por diante. Janelas light seriam eventos positivos, o casamento da sua filha, o nascimento do seu filho, você ganhou, né, passou no vestibular e assim por diante. O que acontece dentro dessas janelas? Quanto mais forte o impacto, mais fácil do cérebro encontrar esse caminho. E aí, depois disso, você ainda tem a questão do alto fluxo, que é falado também no livro de Ansiedade, do Augusto Cury. Esse alto fluxo seria a maneira como o cérebro cria a imagem daquilo que você está passando. É como o cérebro molda. Então, por exemplo, em relação à fobia que a gente estava falando, a pessoa tem um gatilho, eu vi a barata. Ela abriu uma janela killer. Baratas são perigosas. E aí o alto fluxo cria a imagem de uma barata enorme, gigante, e a pessoa entra no ciclo fechado. Esse seria o processo de pensamento que todo mundo vai ter. O que acontece dentro do processo de pensamento? Muitas pessoas, quando não têm autoconhecimento ou consciência dos comportamentos que elas têm, elas repetem os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, a mesma rotina, e ela não entende por que eu fico nervoso quando alguém fala desse jeito comigo, por que eu me estresso quando alguém me fecha no trânsito. E aí você só vai conseguir realmente atingir a mudança quando você tiver consciência, que seria o primeiro ponto, querer mudar. Eu estou passando por uma dificuldade e eu preciso mudar. É assumir a consciência. Isso não está sendo bom para mim. Adquirir a consciência e falar, poxa, eu preciso mudar a minha vida. O primeiro ponto que você vai precisar fazer é o querer mudar. O segundo ponto seria da mudança seria o saber como mudar. Se você passa por dificuldades de ansiedade, depressão,
síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, qualquer coisa emocional ou às vezes física, você precisa procurar ajuda. Esse é o trabalho que eu e Luciano fazemos. Pegar pessoas que estão passando por dificuldades, nós sabemos o caminho que a pessoa pode seguir para poder se livrar da ansiedade, da depressão e assim por diante. Se a gente perceber que a depressão não é da nossa ossada, isso aqui é questão física, fisiológica, a gente encaminha a pessoa para um profissional adequado. Mas esses seriam os passos. Saber que você querer mudar, saber como mudar. E o terceiro ponto que muita gente falha, muitas pessoas, é se dar um tempo para que a mudança aconteça. Porque muitas pessoas fazem assim, passou 30 anos obeso, 30 anos fumando, 30 anos bebendo, com hábitos tóxicos, tem 30 anos preso nesse loop. Ou seja, a sinapse neural já está fortíssima. E a pessoa fala o seguinte, fortíssima. É aquele caminho já que nem o Luciano comentou comigo outro dia, como se fosse o caminho na floresta, você passou tantas vezes que ali já não nasce mais mato, de tanto que você passou por ali. E aí a pessoa diz o quê? Eu quero emagrecer. Essa semana eu vou dar de tudo para emagrecer. A pessoa vai na academia, quer treinar 5 horas, quer mudar a alimentação radicalmente. O que acontece? Uma semana depois, porque ela não tem os hábitos e comportamentos, ela desiste. Então esses seriam os 3 passos para a mudança. É simples. Querer mudar, saber como mudar e se dar um tempo para que a mudança aconteça. Luciano, tem algum comentário? Cara, não, isso foi... que você falou aí foi perfeito, é bem isso aí o caminho. Você tem que primeiro saber o que você quer, tá? O lance dos hábitos enraizados, né, porque são hábitos, né, são condicionamentos. Então você se condicionou daquela maneira, você criou um hábito daquela maneira, as recompensas que você tem, tá? O que a gente chama na psicologia de ganho secundário, eventualmente você pode estar tendo um ganho aí que você não está percebendo. Sim. Então, por exemplo, às vezes, vou pegar o exemplo da pessoa que quer emagrecer. Às vezes, ela tem que emagrecer, a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa que tem que emagrecer. 2 coisas, na verdade, né? Eu vou ter que ralar no exercício e eu vou ter que fazer dieta. Primeiro pensamento que vem na cabeça da pessoa, a hora que ela pensa nisso, me lasquei. Vou ter que comer alface, vou ter que me afastar do convívio dos meus amigos, vou ter que parar de tomar minha cerveja, vou ter que sacrificar meu tempo na frente da Netflix para ir para uma academia. Só de eu falar aqui, vocês já estão percebendo os ganhos secundários que a pessoa tem de ficar gordinha. Ela tem o tempo para ficar no Netflix, ela tem essa, entre aspas, desculpa de ficar ali com aquele tempo. Ela eventualmente ela pode fazer das minhas roupas, né? As minhas roupas quando emagrecer, o que eu vou fazer com as minhas roupas? Tudo ganha secundário. Ou ela pode pensar assim, agora eu vou ser o chato que no fim de semana, no churrasco dos amigos, eu não vou poder comer uma carne, não vou poder tomar uma cerveja, porque eu estou de dieta, entendeu? E aí, o que acontece? Se esse ganho secundário for muito maior que o ganho que ela tem de emagrecer, ela não sai do lugar. Exatamente. Então, aí tem que ser trabalhado justamente essa relação ganha-ganha aí, né? Ela entender que dá para fazer eventualmente as 2 coisas, fazendo alguns sacrifícios, mas botar aí o propósito correto dela querer aquilo que ela está querendo. Tá? Então, eu iria muito por esse caminho aí. A Isabel perguntou que buscar ajuda seria o primeiro. Na verdade, é reconhecer que você está passando por um problema. Porque buscar ajuda, às vezes, acontece... A esposa busca ajuda porque acha que o marido está muito gordo, ele está passando por dificuldades. O marido quer que a esposa pare de beber, o filho quer que a mãe pare uma coisa. Buscar ajuda nem sempre é o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer que você está passando por uma dificuldade. Quando a própria pessoa reconhece, a mudança acontece. É impossível mudar alguma pessoa que não queira mudar. Ninguém muda ninguém. Terapeuta, psicólogo, psiquiatra, hipnoterapeuta, ninguém muda ninguém. A pessoa mesmo que se muda. A gente serve como se fosse uma ferramenta. Coaches, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, são ferramentas que levam a pessoa de um estado A para o estado B. Mas a gente não pode pegar a pessoa e carregar a pessoa. Não, você vai mudar, você precisa fazer desse jeito, porque você tem que mudar, assim por diante. A própria hipnose... A gente está ali para apoiar. É isso aí. Tá? É exatamente um apoio. Inclusive, é até engraçado isso. Pessoas que querem começar a praticar atividade física. Sabe qual que é o melhor jeito?
né, pegando essa parte do apoio, e aí terapeutas e coaches funcionam muito bem nisso, né, mas você pode fazer com um amigo. Vai fazer uma caminhada, combina de ir com alguém, não vai sozinho. Porque a partir do momento que você se comprometeu com alguém, a chance de você não fazer aquilo é muito menor, tá? Eu me lembrei de um negócio bacana para falar também, Renato, que a gente está falando de condicionamento, né, de reação e estímulo e resposta, né? O que acontece? Muitas vezes o que a gente tem que fazer só para a gente tomar uma atitude diferente é quebrar o padrão. Isso serve somente para vício, né? Para a pessoa que tem uma reação muito instintiva. Por exemplo, a pessoa, alguém fala com ela e ela explode, ela sai xingando tudo. E aí depois se arrepende. E aí fala, explode e se arrepende. Tem uma técnica do mindfulness que a gente chama técnica do stop. Tá? São as 4 letras, né? S-T-O-P, tá? Que vem do inglês, basicamente, o S é stop mesmo, né? Quando acontecer um evento, você tem que lembrar disso. Para. Primeira coisa, para. Primeiro passo, O para. O T do inglês é o take a breath, né? Respira. Puxa um ar, né? Respira. O O é de observe, né? Observe suas emoções, observe o pensamento. O que está acontecendo realmente? E aí o P de proceed, né? Aí você segue em frente, toma a decisão que você tem que tomar. Às vezes a decisão é xingar mesmo, entendeu? Vai lá e xinga. Mas pelo menos o que acontece? Você teve o controle da tua emoção naquele micro momento ali. Você decidiu fazer aquilo e não foi uma reação instintiva. Então é muito importante você romper o ciclo, né, do condicionamento. Você para e fala assim, se deu o direito de tomar um caminho diferente naquele momento. Legal. Então aí acho que é importante. Talvez essa ferramenta ela sirva bastante para quando você passa pela questão dos, como é que era o nome? Sabotadores. A gente tem aqueles 10 sabotadores, né? Eu fiz até uma série de vídeos no YouTube sobre esses sabotadores. O sábio é justamente inteligência isso. Positiva. Inteligência positiva, Cesar Chamin. O sábio é justamente fazer isso que você acabou de falar. Parar, respirar, observar, e aí você toma uma atitude. E aí você toma atitude. E é isso que as pessoas não fazem. As pessoas, às vezes, têm reações automáticas. Como a gente falou, a pessoa repetiu tanto aquele comportamento, tanto, que ela não sabe um outro modo de fazer. Às vezes a pessoa está nervosa, aí alguém fala, bom dia o quê? Porque o comportamento já está tão arraigado na pessoa que a pessoa não sabe nem como reagir. Aí depois ela fala, puxa, desculpa. E aí que entra o sabotador realmente. Bom, em relação à depressão. Depressão, a gente sabe, a gente escuta muito falar que depressão é excesso de passado. A questão básica da depressão é a seguinte: você nunca vai conseguir mudar o seu passado. É impossível mudar o passado. A única maneira de você mudar alguma coisa no passado é ressignificar aquilo que aconteceu com você. Eu não sei se alguém aqui dentro já passou por estado depressivo, porque ter depressão ninguém tem, porque não é algo, como a gente fala de normalização, não é algo que você guarda na gaveta, numa caixa. É um processo que te deixa depressivo. O primeiro ponto é você reconhecer qual que é o gatilho que te deixa em estado depressivo. O que geralmente faz com que você entre no estado de depressão. Porque o nosso corpo, ele dá sinais. Quando você está com a cabeça baixa, o rosto fechado, corpo encolhido, são sinais de tristeza. Quando você está com o peito estufado, respirando mais forte, com mais movimento, alegria, às vezes é raiva, dependendo da situação. Se você está recuando, se você está suando e assim por diante, você está com medo e assim por diante. Cada emoção, ela vai criar uma função no seu corpo. Você saber utilizar a emoção certa no momento certo vai te ajudar muito. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, que talvez muitas pessoas não saibam. Geralmente, é quando a pessoa é muito procrastinadora. Qual que é a primeira reação que a pessoa tem? A pessoa às vezes tem um relatório para entregar, um trabalho para entregar, e ela se pegou lá pela 10ª vez, vendo um videozinho engraçado, conversando com um amigo do lado, ou fazendo uma coisa que ela não deveria fazer. Qual que é a primeira reação da pessoa? Ela se fecha e fala, puxa, não acredito que de novo eu tô aqui. Cara, eu não acredito que mais uma vez eu estou fazendo isso. A pessoa se fecha. Tristeza não tem hormônios de tristeza. A tristeza é a falta de hormônios positivos, de serotonina, dopamina, endorfina e assim por diante. Qual seria a melhor emoção para você utilizar quando você se sente
por exemplo, procrastinando? É a raiva. Você fala, como assim a raiva? Porque a raiva vai ativar em você a adrenalina, que vai te causar movimento. É você ficar irado. Eu não acredito que eu estou aqui de novo fazendo isso. E você se levanta e começa a fazer aquilo que você precisa fazer. Ou seja, se você acessa a emoção errada, você começa a descer uma escada de emoção mais profunda e você vai se afundando, se afundando, se afundando, a ponto de você depois não conseguir sair. É o que a gente fala de ir para o fundo do poço. Então, a própria depressão é você observar o seu corpo. Quais são os processos que eu utilizo que me deixam no estado depressivo? Prestar atenção. O que aconteceu hoje comigo que me deixou depressivo? Poxa, eu fui conversar com um fulano, ele me ofendeu. E aquilo você levou como um sentimento negativo, você deu um significado ruim, e você fala, poxa, será que ele não gosta de mim? Será que tem uma coisa errada comigo? Eu não sei o que está acontecendo. Fecha, 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 a ponto de você chegar num estado depressivo. E hoje a depressão virou como é que eu vou dizer assim, palavra meio fútil. Ai, hoje eu tô deprê. E não é assim. Depressão é assunto sério, realmente é um assunto bem complicado. Então, uma das maneiras de você descobrir o que está te causando a depressão é descobrir o gatilho, o que te causou a depressão. Porque a depressão não é identidade, eu sou depressivo ou eu tenho depressão. Eu estou com depressão. É você se perguntar, o que me causou a depressão? Qual foi o processo que me deixou Perfeito isso, cara. depressivo? Perfeito isso aí, Renato. A gente, não a pessoa se apropriar da palavra, e muitas vezes acontece, da pessoa se apropriar. Não, eu sou depressivo. Se a pessoa ela fala isso, o que acontece? É só as pessoas que estão assistindo a gente fazer um teste, né? Como você falou, encolhe, baixa a cabeça, Sim. assim, faz cara de triste para você ver o que vai acontecer com o teu corpo. Você vai se sentir mal, você se sente triste, entendeu? E fisiologicamente, isso aí vai te levar para aquele estado. Porque no final das contas, lá das aulinhas de biologia, a gente tem os famosos sistema simpático e parasimpático, né? O que você está falando, né? Quando a gente tem o sistema, a depressão, ela ativa o sistema parasimpático, né? Onde dá vontade de dormir, dá vontade da gente se recolher, apagar as luzes. Por quê? Porque ele te inunda de hormônios que te fazem ter vontade daquilo, né? Como se você fosse indo dormir mesmo, tá? E aí o que você falou é bacana, porque se você ativar uma outra emoção que ative o sistema simpático, a raiva é uma delas, tá? Alegria, fazer atividade física. Eu recomendo, por exemplo, a pessoa se sentiu no estado meio esquisito, faz 10 polichinelo, entendeu? Sim. Ativa o sistema simpático, né, para poder contrabalancear aquilo, tá? A depressão, a pessoa sente como uma falta de prazer, né? É uma falta de sentido das coisas, uma falta de ser útil, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim. E a gente costuma falar que uma das grandes maneiras, a gente tenta combater isso muitas vezes com o pensamento, né? Ah, eu não posso me sentir assim. Ah, eu não posso ficar assim. Só que a hora que você pensa isso, você realimenta. Aí você vai ficando mais ainda. Sim. Então, a melhor maneira não é ir pelo pensamento, é ir pelo comportamento. O que uma pessoa não depressiva poderia fazer? E fazer aquilo. Ou você voltar, por exemplo, a pessoa que está no estado de depressão, volta no tempo e lembra, quando que eu não estive assim? Legal, eu não estive assim em determinada época. O que eu fazia nessa época que eu não ficava assim? Sim. Ah, eu fazia isso, isso e isso. Dá para mim fazer aquilo que eu fazia lá agora, pelo menos um pouquinho, ou algo parecido? Só de você pensar nisso, você começa a melhorar o seu estado. Logicamente, aqui a gente falando de depressão estado, não depressão doença. Isso, tá? exatamente. Depressão doença é um troço muito mais sério. É muito mais profundo o negócio. O buraco É muito mais mais profundo. Aí psicólogo, psiquiatra, tá? A gente está falando de depressão estado. Quando tem depressão estado, a gente consegue trabalhar dessa maneira, o que a gente chama de ativação comportamental. Né? Você fazer uma ativação comportamental da pessoa para que ela, aos poucos, ela saia daquilo. Você tem duas estratégias com depressão. Você pode fazer a estratégia que eu chamo a estratégia do apesar de, e a estratégia do porquê. Então você, por exemplo, pode estar deprimido e falar assim, tem que fazer exercício. Ah, mas eu não quero, mas eu vou fazer o exercício apesar de eu não querer. E aí você ativa o comportamento. Tá? E você tem que se forçar a ativar o comportamento.
A outra estratégia é a estratégia do porquê, né? Ah, eu não vou fazer porque eu estou com depressão. E aí você, como você falou, é ladeira abaixo, você afunda mais ainda. A pessoa vai Então se são afundando. estratégias, né, com acompanhamento das pessoas corretas aí, de ajudar você a ir aos poucos saindo desse estado, porque tem como sair. Tá? A depressão, até no DSM, né, que é o manual dos psicólogos, psiquiatras, tá? Você tem maneiras de você trabalhar a depressão para que você saia daquele estado. É um estado transitório. Tá? Lógico, falando de estado, não de doença. Exatamente. A Bubble da Juju aqui, só falando verdade, Renato. Obrigado, Bubble da Juju. Identifiquei muito. Aqui, ó, tia, Ó, o tive Lin entrou aí, o Lin, meu amigaço. O Lin manja tudo disso que nós estamos falando aqui, ó. aí, legal. Camaradaço É meu. mais uma pessoa que pode participar aqui com a gente, ó. Lin manja A tudo, mas um pouco disso aí. Zilica Doces, aqui tive depressão pós-parto, mas só me derrubou quase 2 anos depois. Hoje sei até o assunto de algumas pessoas que podem ativar o gatilho. Fico atenta e saio de fininho. Você, É isso aí. Zilca Doces, Gestão de você contingência. exatamente. Você na verdade, por saber o processo, você é uma pessoa que pode estar ajudando muitas pessoas falando na internet e passando informações para as pessoas. Eu tive isso e o processo que eu utilizei foi tal. Então você é uma pessoa que tem aí um potencial muito incrível de ajudar muitas pessoas por aí, ó. A Lincoln, hipnose, opa, aprendo demais com vocês. Obrigado, gente. Grande Luciano, tá Lin, faltando só professor um de hipnose, minutinho. professor de mandarim, meu amigaço. Show de bola. Falta só um minuto. Pessoal, Vamos fazer as considerações finais. eu queria agradecer todo mundo. Possivelmente, mais pra frente, a gente uma outra live a respeito desses mesmos assuntos, porque tem muito conteúdo, tem muita informação para passar e uma hora quase não dá tempo. Hoje não deu nem tempo de abrir para perguntas para vocês. Então, futuramente a gente vai estar aí. Eu vou me reunir talvez com o Luciano, ou eu vou fazer uma live sozinho, tanto faz. Mas a intenção aqui é poder ajudar o máximo de número de pessoas, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo e principalmente, Luciano, obrigado pela tua presença, por você ter contribuído voluntariamente. Eu achei o máximo, cara. Foi demais mesmo. Você é o cara, top das galáxias, viu? Parabéns, cara. Tamo junto, Renatão. Obrigado pelo Tamo convite. junto. Agradeço a todo mundo aí que ficou com a gente esse tempo todo. Eu vi que teve gente aí que ficou a live inteira, 1 hora. Teve Exatamente, coisa que a gente não Thaís. respondeu aqui, eu e o Renato. Adiciona a gente aí no Instagram, chama a gente no direct aí, que a gente pode ajudar mais aí com as pessoas que tiverem necessidade, tá? Exatamente. E mais para frente, as pessoas estão falando aí, fala mais, a gente está acabando o tempo, tá, Juliana? Falta mais 1 minuto para o Instagram cortar a gente. Já vai Então, cortar a gente aqui já já. ele vai cortar a gente daqui a pouquinho. Então, agradeço a todo mundo aí, tá? Muito obrigado, Renato, pelo convite. E Eu que precisou da agradeço, gente, cara. chama a gente no direct. A gente está Tamo aí para junto. ajudar. Tamo junto, gente. Obrigado por todo mundo aí, ó. A Thaís, a Elisângela, que ficou aí, a Juliana. Obrigado a todos aí pela presença de vocês. E aí, segue a gente aqui no Instagram, que a gente vai colocando conteúdo sempre aí para poder ajudar vocês, tá bom? Então tá, é isso. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.